Fala galera ligada aqui no canal SST Online, como é que vocês estão? Eu sou o Léo, técnico em segurança do trabalho, e esse é mais um episódio, é o 21º episódio da nossa websérie Sextou com NR. Como você já está acostumado, toda sexta-feira a gente tem um texto no nosso blog www.sstonline.com.br e a gente tem um vídeo novo no nosso canal do YouTube, canal SST Online do YouTube, falando sobre uma das nossas normas regulamentadoras, em ordem crescente, para não virar bagunça e para ficar bem tranquilo de acompanhar, de saber qual foi o episódio passado, qual vai ser o próximo. Então, é assim que está funcionando a nossa websérie Sextou com NR. Como eu já comentei, hoje é o 21º episódio, vamos falar de NR 21 e vamos falar sobre essa norma agora. Se liga! Chegamos ao 21º episódio da nossa websérie e hoje a gente vai falar sobre a NR 21, Trabalho a Céu Aberto, publicada pela Portaria 3214 lá em 1978 e classificada como norma especial pela Portaria 787. Desde a sua publicação até os dias de hoje, ela só passou por uma alteração, que foi no ano de 1999, através da Portaria 2037. Aliás, uma curiosidade, se a gente for dar uma olhadinha nessa portaria, é uma portaria que basicamente fez muitas alterações na NR 22. Na NR 21, ela basicamente retirou diversos itens da norma, deixando a NR 21 do jeito que ela está hoje, bem curtinha. Para quem consulta as normas regulamentadoras pelo site do governo, né, como eu, você vai ver lá que hoje a NR 21 tem um pouquinho mais de uma página. Não chega nem a 2 páginas, eu ia falar 1,5 páginas, mas eu nem sei se chega a 1,5 páginas. Então ela ficou bem curtinha, basicamente com algumas obrigatoriedades referentes à saúde e à higiene dos trabalhadores que estão expostos às atividades a céu aberto. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essas obrigatoriedades e vamos falar um pouquinho sobre uma polêmica envolvendo a NR 21. Então vamos lá. Como a norma é curta, dá para a gente falar um pouco sobre as obrigatoriedades que ela traz. A NR 21 ela exige a existência de abrigos, mesmo que sendo de forma rústica, para proteger os trabalhadores contra intempéries, ou seja, precisa ter algum tipo de abrigo para caso o trabalhador esteja realizando as suas atividades e naquele momento haja alguma intempérie, ele possa se proteger, ele possa correr e conseguir não ficar exposto a essas intempéries. A norma também exige medidas especiais que protejam os trabalhadores contra insolação excessiva, calor, frio, umidade e ventos excessivos. Alojamentos que apresentem condições sanitárias adequadas para os trabalhadores residentes no local. Pois é, a NR 21 ela trata muito sobre trabalhadores que residem no local de trabalho e é uma condição muito frequente nesse tipo de atividade, né? Nos trabalhos a céu aberto, pessoal que atua aí na área rural, muitas das vezes acaba residindo no próprio local de trabalho. Então, a NR já com base nessa condição, ela exige que o local de trabalho mantenha condições sanitárias adequadas para os trabalhadores que residem nesses locais. Quando os trabalhadores estiverem expostos a locais alagados, áreas pantanosas, deve haver a adoção de medidas contra endemias, sempre seguindo os protocolos de saúde pública e saúde coletiva. Quando o empregador fornecer moradia para o trabalhador e para a sua família, ou seja, muitas vezes a família do trabalhador acaba residindo com ele no local de trabalho, essas residências, essas moradias precisam ser adequadas à quantidade de moradores dessas residências, possuindo ventilação e luz direta,
Paredes caiadas é um termo que a própria norma usa. Paredes caiadas são paredes pintadas com cal. Então, a norma exige que essas residências também tenham paredes pintadas com cal e pisos de material impermeável, como a gente pode perceber, mais uma vez um item prezando pela higiene e pela saúde, tanto do colaborador quanto dos seus familiares, caso eles residam junto com o trabalhador. Essas casas de moradia precisam ser construídas em locais arejados e também com um mínimo de 50 metros de distanciamento para depósitos de feno ou esterco, estábulos, currais e qualquer outro tipo de viveiro de criação. Além disso, toda residência, toda moradia precisa dispor de pelo menos um dormitório, uma cozinha e um cômodo sanitário. Então isso é obrigação fornecer para o trabalhador. Pelo menos essa configuração deve existir nessas moradias, nessas residências. Então essas são algumas obrigatoriedades que a norma traz para que o empregador forneça condições minimamente aceitáveis de saúde e de higiene para o seu trabalhador. Agora eu comentei lá no início que ia trazer uma questão polêmica, né, envolvendo a NR21 e de fato a gente vai falar um pouquinho sobre insalubridade. A NR21 ela não faz em momento algum menção ao adicional de insalubridade. A grande polêmica é o seguinte: se a gente for olhar a NR15, o seu anexo 3, que fala sobre atividades insalubres com exposição ao calor, o próprio anexo ele já preconiza que a exposição ao calor oriundo de fontes naturais não enseja o adicional de insalubridade. E aí a gente tem o trabalho a céu aberto, que expõe o trabalhador ao calor advindo da luz solar. Só que a própria NR15, no seu anexo 3, não caracteriza essa exposição, obviamente por fonte natural, como sendo uma atividade insalubre. Muita gente pergunta sobre a insalubridade com a exposição ao calor dentro dos trabalhos a céu aberto. E a própria NR15 já faz essa abordagem, descaracterizando o direito ao adicional de insalubridade para a exposição ao calor solar. Só que existe jurisprudência. Já tem alguns entendimentos de alguns tribunais concedendo o direito ao adicional de insalubridade para trabalhadores que estão expostos ao calor advindo da luz solar. Mas como a gente já sabe, a gente precisa definir um documento, a gente precisa pautar a nossa objeção com base na legislação, né? E nunca com base em jurisprudência. Mas é bom a gente saber que já existe algum entendimento aí de alguns tribunais concedendo o adicional de insalubridade. A outra possibilidade que também envolve insalubridade é referente ao anexo 7 da NR15, que fala sobre radiação não ionizante. E a exposição à luz solar também traz, consequentemente, a exposição aos raios ultravioleta, o VA e o VB, que são citados no anexo 7 da NR15, como sendo agentes que ensejam a insalubridade quando o trabalhador está exposto a eles. Portanto, o trabalho a céu aberto, a gente tem duas possibilidades, né, de insalubridade. Um que não está na norma, mas há jurisprudência, que é baseado no calor, e o outro baseado na exposição à radiação ultravioleta, os raios UVA e UVB, por exposição à luz solar. Porém, a própria NR15, o próprio anexo 7, ele cita que a utilização dos EPIs já descaracteriza o devido adicional de insalubridade. E a ausência ou a presença da insalubridade precisa constar em laudo técnico, certo? Elaborado com base nas condições reais do trabalhador. Bom, é isso, pessoal. A NR21 é bem curtinha, então a gente conseguiu fazer uma abordagem um pouco mais rápida. E talvez o pessoal dos grandes centros, né, quem trabalha nas capitais, não tenha a visão de como a NR21 é importante, porque o nosso país é gigantesco e a gente tem uma atuação enorme de muitos trabalhadores, uma boa parcela da nossa mão de obra, atuando em áreas rurais, portanto, exposta às atividades a céu aberto, preconizadas pela NR21.
E aí, ficou alguma dúvida com relação a essa norma, mesmo sendo curtinha? Deixei de falar alguma coisa? Tem algum questionamento, alguma observação? Deixa nos comentários que a gente se vira nos 30 para responder. Enquanto isso, eu vou fritando a mente aqui para elaborar o próximo episódio da nossa websérie Sextou com NR. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e sextou!